Você viu ali, né? Vaidade, de repente achar que através da estética, da aparência, poderia até mudar a personalidade. E assim, em tempos de redes sociais, que as pessoas gostam de se exibir, de mostrar a melhor versão. Quando você ouve falar em narcisismo, o que vem à sua cabeça? Vaidade, ego, esse é um tópico que anda muito em alta, por isso nós convidamos a psicóloga especialista em clínica analítica junguiana, Andréia Reinert Dantas de Souza, para entender o que é narcisismo e como identificar isso na relação. Você aí de casa pode participar comigo, pode mandar perguntas, pode mandar a sua opinião sobre o tema. Andréia, bem-vinda ao Ver Mais. Olá, obrigada pelo convite. Então, vamos começar da base, entendendo o que é narcisismo. Então, o narcisismo ele vem da mitologia, né, que algumas pessoas já devem ter ouvido sobre o mito de Narciso, né, que era um jovem muito bonito e que era muito admirado tanto por homens como por mulheres. E ele acabou se apaixonando pela sua autoimagem, né? Então, esse termo ele vem da mitologia. Freud explorou bastante sobre isso, né? E se a gente pensar, todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Ele é a nossa base, né? Essa energia para o mundo, essa questão do autocuidado, né? O que acontece lá no desenvolvimento, quando nós somos bebês, se esse espelhamento, por conta disso que é o narcisismo, né? Que a mãe ou a pessoa que faz essa função materna, os pais, eles acabam falhando, ou a criança entendendo isso como uma falha, e ele não evolui, ele fica parado. E aí é o que é esse espelhamento? É aquela questão da mãe olhar para o filho, olha lá, tá andando, olha lá, tá falando, né? E às vezes, por já ter uma mãe, às vezes, narcisista, um pai um pouco mais violento, ou uma falta de cuidado, às vezes a mãe depressiva, ou alguma outra questão, um trauma, impede e bloqueia esse desenvolvimento que seria natural, né? E quais os sintomas, em que momento, como identificar então que ele estagnou nessa fase? Que esse narcisismo dele, ele precisou, digamos, a palavra assim, quando ele explode na pessoa, né? Nessa primeira fase ali na infância. Então ele acende, mas ele não volta, né, para o nível que seria o ideal. Como identificar, então, isso? É como se a gente tivesse que fazer uma saída, né? Só que ele vai e volta, né? E em todos os momentos de desafio que ele tem na vida, ele volta para esse lugar que ele fica regredido. Através de quais comportamentos? Então, a gente percebe muito mais nas relações, porque o narcisista ele tem uma falta de empatia. Ele se relaciona com as pessoas, mas ele sempre tem um objetivo, né? Eu quero estar aqui com você porque eu te acho uma pessoa importante, poderosa, bonita. Então, eu começo a ficar a tua amiga com o objetivo de saber onde você arruma o teu cabelo, o que você tem, o que não tem. E eu vou, às vezes, até adquirindo coisas semelhantes. E, em alguns momentos, as pessoas chegam até a fazer algo para pegar o teu lugar. Isso contraria, então, um pouco o senso comum de achar que o narcisista é aquela pessoa extremamente vaidosa, que fica se olhando no espelho, se admirando, como eu sou lindo, como sou belo, todos me desejam. Contraria um pouco essa visão. Contraria um pouco. Isso é muito do senso comum, né? Mas o narcisismo tem esse olhar, né, que é importante, que, como eu falei, nessa questão do desenvolvimento, dessa autoafirmação. Só que o narcisista, na verdade, ele não tem essa autoafirmação. Ele precisa sempre do espelhamento, né? Então, eu preciso de você para você dizer que eu também sou bonita, que eu também sei falar, que eu também sou uma ótima profissional. E aí, conforme você vai fazendo isso para mim, me elogiando, eu começo a te desvalorizar. Eu estou aqui fazendo a mesma coisa, mas eu sou muito melhor do que você. Eu não sei por que você está sendo promovido e não eu. Então, ele sempre está vendo que os outros não são justos com ele. Então, é uma pessoa, às vezes, que trabalha demais. Ele é muito bom no trabalho, porque o que ele quer? Ele quer ter o poder, ele quer ter o controle, ele quer ter o dinheiro. Só que a vida interior dele é muito vazia. Ele ganha muito dinheiro, ele trabalha, ele tem fama, só que ele não sabe o que fazer com isso.
Porque ele sozinho, ele não dá conta, né, de lidar com os sentimentos. Certo. Bem, a gente já está falando de uma pessoa na fase adulta, né? Mas também pensando em quem é pai e mãe, né? Que é sempre muito desafiador criar os filhos. Como que ele pode, então, direcionar essa educação, esse tratamento com os filhos para não criar novos narcisistas, né? Ou, assim, patológicos, na verdade. Como você disse, um pouquinho de narcisismo até é necessário. Sim. Mas para não criar alguém que, de repente, daqui a pouco vá prejudicar a vida do outro e principalmente nos relacionamentos, como a gente vai falar já em outro momento. O narcisista, ele tem uma baixa tolerância à frustração, né? Às vezes, quando ele é frustrado, ele tem episódios de raiva muito intensa, né? Então, quando é em excesso, o ideal, quando puder, né, buscar uma ajuda profissional para entender isso. Me desculpe interrompê-la, mas, por exemplo, uma criança, a partir de que idade, então, que ela começa a apresentar esses temperamentos e que o pai já pode observar e ficar mais atento? Que já não seria tão já natural. É que isso daí é muito difícil a gente estabelecer, porque vai depender de vários fatores, né? O momento de vida que essa criança está vivendo, às vezes ela mudou de colégio, está tendo dificuldades de adaptação, né? Então, não tem como você dizer, essa criança está com problema, ela é narcisista, ou ela tem um outro tipo de transtorno, né? Então, tem que ser avaliado, né? Para você chegar a um diagnóstico, né, que hoje no DSM, que é o Manual de Doenças, né, temos o transtorno de personalidade narcisista. Mas para que isso feche, tem vários critérios que têm que ser seguidos e durante um tempo da vida da pessoa. Porque às vezes você, por algum momento, você pode ter características, não só de narcisismo, mas de várias outras coisas, né, dependendo do momento de vida que você está vivendo, que é um desafio e desestrutura internamente, isso pode causar uma dificuldade e, às vezes, ser confundido com transtorno, né?